Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, ele era rei, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? O certo de maneira errada. Fazendo alguma coisa certa de maneira errada. É possível você fazer algo que é certo, mas fazer de modo errado? Eu estou convencido de que é. Por exemplo, você pode vir à igreja, participar de um culto. É uma coisa certa a se fazer? Claro que é. Agora, você pode fazer isso de modo errado? Claro que pode. Consegue compreender? Casamento. Casar é uma bênção? É uma bênção. É certo casar? É claro que é certo casar. Agora, eu posso fazer de modo errado? Eu posso fazer de modo errado. Quer ver a terceira possibilidade? Para os casados, a vida sexual no casamento é certa? Claro que é certa. Agora, eu posso fazer o que é certo de modo errado? Claro que eu posso. Consegue compreender? A Bíblia diz que nós podemos irar. Lembra o texto bíblico? Irai-vos e não pequeis. Eu posso irar? Posso. Não há problema em eu irar. Agora, a minha ira pode se tornar uma ira que desagrada a Deus, quando esta ira me leva ao pecado. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A quinta possibilidade, eu termino com essa para a gente ilustrar. Por exemplo, prosperidade, né? Já que as pessoas falam tanto nesse mundo sobre prosperidade. Eu posso prosperar? Posso. Posso prosperar e é uma coisa correta? Pode ser. Agora, eu posso prosperar de maneira errada? Também posso. Por isso que eu quero trabalhar com vocês aqui sobre esse tema, fazendo certo, mas de maneira errada. E eu queria chamar a sua atenção, porque muitas vezes eu e você, a gente pode estar fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. E por eu fazer de modo errado, Deus não se agrada, embora esteja fazendo a coisa certa. Você vai entender na medida que a gente conversar aqui. Nós lemos esse texto de Davi, meus irmãos, e preste atenção aqui numa coisa importante. Aqui nesse texto, Davi é rei já de Israel. Você se lembra quem antecedeu Davi? Quem antecedeu Davi foi Saul. Lembra disso? A Bíblia diz que Saul governou por 40 anos. Agora tem um problema. Lá no tempo do sacerdote Eli, se você começa a ver isso lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 2, você vai ver muito a vida do sacerdote Eli sendo ativa, ele exercendo o sacerdócio, mas a Bíblia vai ver coisas nesse homem que desagradam. No tempo do sacerdote Eli, a arca da aliança, a arca do concerto, aquela arca que Deus mandou construir, e ele disse que a presença dele estaria ali. Portanto, ter a arca era sinal de ter a presença de Deus. Ter a arca é ter Deus presente naquele tempo. Diz a Bíblia que no tempo do sacerdote Eli, aquela arca sumiu, desapareceu. Saul entra no governo, se torna rei. Saul fica 40 anos no governo, 40 anos reinando. E você não vê na Bíblia, em nenhum momento, ele preocupado com esta arca. Onde está a arca do concerto? Onde está a arca da aliança? A arca é sinal da presença de Deus? Onde está? Pois é, Saul é louco, porque Saul quer reinar sem a presença de Deus. Saul acha que, sendo rei e tendo poder, não precisa de Deus, não precisa da sua presença.
Passou 40 anos sem se preocupar com esta arca. Davi assume o trono, assume o reinado. Uma das primeiras coisas que ele faz é fazer uma pergunta: onde está a arca do concerto? Onde está a arca da aliança? E o que ele faz? Ele então vai arrumar estratégias, ele vai adotar meios para procurar essa arca, encontrando-a, trazer de volta para Jerusalém. Pergunto, não é correto o que ele está fazendo? Claro que é correto. Ele quer trazer a arca. A arca é sinal da presença de Deus, a arca é sinal de Deus conosco. Pois é, Davi assume o governo, ele diz o seguinte: eu não posso ser rei sem o rei dos reis, eu não posso governar sem o governo do meu Senhor sobre a minha vida, eu não posso assumir esse trono sem ter Deus presente. Cadê essa arca? Eu preciso procurar essa arca. E aí diz a Bíblia que Davi procura a arca, encontra a arca, e agora ele tem uma missão de levar esta arca para Jerusalém. Embora a motivação seja bela, louvável, invejável, você vai perceber na Bíblia que, devido a Davi fazer de maneira incorreta, Deus se indignou ao ponto de um homem chamado de Uzá, bem intencionado também, ao tocar nessa arca, para impedir essa arca de cair morto. Deus se indignou. Essa arca, meus irmãos, eu trouxe as medidas, ela tinha 1,10 m de comprimento, por 60 centímetros de largura, e ela era revertida daquela madeira, que para nós é uma madeira um pouco desconhecida e mais rara, mas naquele tempo uma madeira muito comum, madeira muito bruta, dura, a madeira de acácia, e era revertida por fora de ouro, 2 querubins virados um de frente para o outro, e Deus havia dito, isso está em Levítico, em Êxodo e Deuteronômio, Deus havia dito que a presença dele estaria entre os querubins. Portanto, enquanto esta arca estava no meio do povo, a presença de Deus estaria no meio do povo. Pois é. Davi vai levar essa arca para Jerusalém. Embora bem intencionado, faz de modo errado. Eu vou te dar algumas possibilidades de como que Davi fez a coisa certa, mas de maneira errada, usando os versos bíblicos, para te provar o que eu quero te mostrar. Vejam vocês, em primeiro lugar, que Davi consultou quem não tinha autoridade para dar conselhos. Vejam vocês o verso 1 do capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel. Olha o que Davi está fazendo. Bem intencionado, está procurando conselho, mas está procurando conselho em quem não tem capacidade e autoridade para dar esse tipo de conselho. Ele está querendo fazer um movimento espiritual, buscando conselhos em gente que não tem conhecimento desse mundo espiritual. Olha o que ele faz. Ele buscou conselhos com os capitães dos milhares, eu estou em outra versão, consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes. Davi, você está trazendo a arca da aliança, por que não consultar sacerdotes? Por que não consultar levitas? Você está consultando e buscando conselhos em gente que não pode te dar conselho nessa área. Bem intencionado, mas começa a dar os passos errados, de maneira equivocada. A segunda coisa que Davi fez, Davi teve pressa em resolver um problema que estava há muitos anos. Eu disse que há 40 anos, a arca estava perdida. Pois é, ele assume, e diz a Bíblia que ele teve pressa. O verso 2 diz: e toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa. Gente, existe uma frase que o povo diz, que quem tem pressa, come cru, né? E isso faz muito sentido na nossa vida diária, na nossa vida espiritual. Eu li um livro de E.M. Bounds. O livro tem uma capa que você nunca iria escolhê-lo numa livraria. A capa do livro é horrível de feia.
O tema é poder através da oração. E.M. Baldes, eu ganhei esse livro, estava no seminário, eu li, ele tem 64 páginas. E.M. Baldes diz o seguinte, que Deus demora 20 anos para se fazer um homem, porque Deus não tem pressa de formar um homem ou uma mulher. Ele diz o seguinte, demora-se 20 anos para se fazer um pregador, porque demora-se 20 anos para se fazer um homem. Deus não é apressado, sabe? A gente é. E nessa cultura que a gente está, principalmente nessa cultura, a gente quer as coisas rápidas, a gente quer depressa. A gente, se for possível, a gente toma atalhos. A gente faz o que é possível para alcançar o objetivo, e esse objetivo chegar a nós de maneira mais rápida possível. Davi assume depressa, ele tem pressa de fazer uma coisa que é uma das mais importantes que ele fez no tempo do seu reinado. Tem hora que a gente tem que parar e repensar, a gente tem que colocar a cabeça no travesseiro, deixar o cérebro pensar um pouquinho em oração, tem que consultar o Senhor, tem que pensar, rever, repensar, rever de novo. Pois é, a pressa muitas vezes faz a gente fazer de maneira errada aquilo que é certo. A terceira coisa que eu vejo Davi fazendo de modo errado aqui, meus irmãos, é que Davi esqueceu que decisões do povo não significam ter a aprovação de Deus. Olha para você ver o verso 4 do capítulo 13. O verso 4 diz assim, então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Sabe o que talvez Davi pode ter sentido? Ele deve ter ficado impressionado. Ô gente, eu joguei uma ideia para o povo, pensei em trazer a arca, o povo todo abraçou, Deus tem que estar aprovando. Existe uma frase que usam, né? A gente não usa não, graças a Deus, mas o mundo, várias vezes, aqueles que não são crentes usam. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma das mais mentirosas afirmações possíveis. Não é porque todo mundo está querendo alguma coisa que Deus está aprovando. Não é porque um livro é vendido, você olha numa livraria, qual que é o mais vendido? O mais vendido vai ser o melhor, aos olhos de Deus pode ser o pior. Deus não se impressiona quando todos nós estamos impressionados. Deus não é regido e não é movimentado por aquilo que movimenta a gente e rege a gente. Davi olhou todo mundo com ele e deve ter pensado, rapaz, é o que eu tenho que fazer mesmo. O povo aprovou, eu vou fazer. Mas Deus reprovou. Não é porque todo mundo diz que você pode ir que você deve ir. Não é porque todo mundo diz que você está certo, é que você de fato está certo. Davi confundiu que a voz do povo não é a voz de Deus. 4, que eu vejo aqui que Davi errou, ele preferiu ouvir a opinião da maioria, que nem sempre significa estar no rumo certo. Ele preferiu ouvir a opinião da maioria. Se vocês perceberem, o verso 4 diz toda a congregação, e no final diz todo o povo. Ele preferiu ir pela maioria. Um crente não vai pela maioria, um crente vai por aquilo que Deus mandou ele ir. Vejam vocês, em 5º lugar, ele deixou que levassem a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro qualquer. O verso 7 diz assim, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Eu acho interessante isso aqui, porque tem virtudes a serem destacadas. Puseram a arca de Deus num carro novo. Você vê zelo? Eu vejo zelo aqui. Embora não é o certo, mas o errado que ele vai fazer, ele faz com zelo. Vai levar a arca do concerto, ele coloca sobre um carro. E se você vê Deuteronômio, Levítico, a arca deveria ser levada por animais, carregada pelos levitas. As argolas deveriam atravessar com varas a arca, só os levitas levarem. Davi vai descobrir isso, mas vai descobrir isso tarde, depois que uma vida é ceifada, porque Deus ficou irado. Aí eu queria pensar com vocês aqui o resultado de fazer coisa de maneira errada, embora seja a coisa certa. Qual que é o resultado?
primeiro resultado que eu vejo aqui, ruim, é que ele não conseguiu chegar onde ele queria. O objetivo era levar para Jerusalém. O verso 13 do capítulo 13 diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Bom, o objetivo era levar para Jerusalém, pois é, mas no meio do caminho, você lembra que a carroça, aos bois tropeçarem, a carroça tombou, aquele carro tombou, a arca ia cair. Uzá, bem intencionado, pensou: não vou deixar essa arca cair, vou segurar. Diz a Bíblia, quando ele toca na arca, ele cai morto. Por quê? A arca, o fato de Uzá cair morto, ensina para mim o seguinte: onde Deus está presente, santidade ele cobra. Onde Deus está presente, obediência é um requerimento. Você consegue compreender? Uzá está bem intencionado, pois é, mas ali, na presença de Deus, não é de qualquer maneira que você pode se achegar, não é de qualquer modo que você pode tocar. Notem vocês esse detalhe. O resultado, o primeiro foi que a arca não chegou onde ele queria, inicialmente. E segundo, que Uzá recebe da parte de Deus a ira, ele cai morto, e Deus se ira com Davi. Olha o verso 9 e 10. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, morreu ali perante Deus. Pois é, eu posso estar fazendo uma coisa certa, mas de maneira errada. Depois que Davi perdeu Uzá, pôs a mão na consciência, ele acordou por esse fato. Agora ele entende que é o seguinte: eu tenho que fazer de maneira que Deus quer. Eu preciso da arca, eu preciso da presença de Deus, mas tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser da maneira de Deus. Como que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Porque a arca não existe, nós não temos mais essa arca, não é necessária mais. Deus está presente em nós, habita em nós. Pois é, como que isso é traduzido para a gente? Bom, quando eu vou num culto público, por exemplo, Deus exige de mim santidade. Deus exige de mim reverência. O culto não pode ser prestado como quero eu. O culto tem que ser prestado como quer Deus. Ele dita como deve ser feito, então eu obedeço como tem que ser feito. Você entende? Olha como que Davi vai obedecer. Partindo para a gente concluir, vamos ver ele obedecendo agora. Já começou errado, agora ele vai fazer o certo de maneira certa. Vejam vocês que ele vai convocar as pessoas certas para fazer o trabalho. Capítulo 15, versículo 2, então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Eu fico pensando aqui, por que Davi não fez isso antes? Se ele sabe que somente os levitas podem levar, Deus havia elegido e determinado que é assim que deveria ser, por que ele começa a ser de qualquer jeito? Não é assim na nossa vida, irmãos. Muitas vezes a gente quer fazer do jeito da gente, e a gente fazendo do jeito da gente, a gente quebra a cara, depois que quebra a cara, a gente vem humilhado: Deus, agora eu quero fazer do jeito do Senhor. Não é assim? Quantas vezes eu já lidei com isso na minha vida, já vi isso na vida das pessoas. Eu vou fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Aí vai, faz do jeito dela, quebra a cara. Resultado não é legal, porque Deus não está presente, Deus não aprova. Aí vem, ainda bem que vem humilhado e fala: Senhor, agora eu quero fazer do jeito do Senhor. Irmãos, não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus, você está entendendo? Deus determinou, então faça do jeito dele, porque do jeito dele tem a aprovação dele, tem a bênção dele, o resultado vai vir. Davi agora entendeu que são os levitas. Segundo, ele vai reconhecer o princípio de legalidade, isto é, ninguém pode senão aqueles que Deus disse que pode. Olha para vocês perceberem o verso 2, ele diz assim: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Deus trabalha com esses princípios. Deus trabalha com o princípio de autoridade, Deus trabalha com o princípio de legalidade. Há pessoas que Deus diz: isso é para você. Outras Deus diz: isso não é para você. Você consegue compreender? Davi entendeu isso aqui.
ele vai começar a obedecer agora os fundamentos que Deus estabeleceu. Olha para você ver o verso 13, agora do capítulo 15. O verso 13 do capítulo 15 diz: pois visto que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Ele reconheceu, ele está dizendo: Senhor, nós fizemos errado mesmo, o Senhor mandou fazer de um jeito, nós não fizemos do jeito do Senhor. Aí no verso 14, santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Qual que é o resultado disso? De fazer o certo de maneira certa. Primeiro, Deus abençoa quem faz da maneira que Ele determinou que seja feito. Deus abençoa. O verso 26 do capítulo 15 diz: tendo Deus ajudado, Deus ajudou. Tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novelhos e 7 carneiros. Bom, quando era do meu jeito, Deus não ajudou. Mas quando foi do jeito de Deus, Deus ajudou. Olha a importância de se fazer as coisas e fazer do jeito de Deus. Eu quero namorar. Pois é, namora do jeito de Deus, não namora do seu jeito. Você consegue aplicar isso na sua vida? Eu quero casar. Casa, mas casa do jeito de Deus. Não casa do seu jeito. Eu quero ter determinado tipo de emprego. Tenha, mas tenha do jeito de Deus. Mas não do seu jeito. Você consegue discernir isso? Quando faço do jeito de Deus, obedecendo os princípios dele, a Bíblia diz: Deus ajudou os levitas a levarem a arca. Está aí na sua Bíblia. Segundo resultado de fazer a coisa certa, é que a vitória é certa. O verso 16, o capítulo 16, verso 1, introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que ele armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Bom, o objetivo não era trazer para Jerusalém? Pois é, obedecendo a Deus, a arca chegou onde o objetivo era que ela chegasse. A vitória é certa para aquele que faz o certo de maneira certa. Davi ofereceu o melhor para Deus pelas vitórias. O verso 1, a parte B, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Eu acho bonito isso aqui, porque, embora começou errado, depois resolveu fazer o certo. Quando a arca chega, Davi fala assim: não, nós vamos oferecer um culto a Deus, vamos sacrificar os animais, porque ele entendeu que de fato Deus estava presente e que Deus deveria ser cultuado. É interessante que quando a gente faz, irmãos, a coisa certa de maneira certa, aquilo que fazemos se torna um canal de bênção para os outros. Se você vê, o verso 1 Samuel, capítulo 6, versículo 18, diz assim: e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Bom, todo o povo foi abençoado por causa dessa atitude. Quando você é obediente, a sua família é obediente. Quando você é desobediente, a sua família também é prejudicada. Agora tem uma parte triste. Escute-me aqui, e eu vou partir para o encerramento. Não é porque fazemos o certo de maneira certa que todo mundo vai se agradar. Deixa eu repetir. Não é porque fazemos o certo de maneira certa que todas as pessoas vão se agradar. A arca chegou em Jerusalém. O povo está todo mundo feliz, mas tem uma pessoa que não está. Você lembra quem? Diz a Bíblia que a sua esposa, Mical, isso está em 1 Crônicas 15, 29, não se alegrou com a chegada daquela arca do concerto. Deixa eu ler 1 Crônicas 15, 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Quem faz para agradar os homens, você vai em breve se decepcionar, porque nem todo mundo se agrada, principalmente quando você está fazendo a coisa certa, de maneira certa. É interessante que
a pessoa que talvez deveria mais se alegrar foi a que menos se alegrou. Quem deveria celebrar junto, na verdade repudiou. Que às vezes na vida da gente há vitórias que as pessoas de fora celebram, mas as de dentro não. Isso eu falo em outro dia. Mas o drama de viver vida familiar é isso. Porque nossas famílias não são perfeitas. Mas você deve saber do que eu estou falando. Que às vezes todo mundo é feliz por uma conquista que a gente tem, todo mundo celebra, mas aí vem gente de dentro de casa que não se alegra com você, que não celebra com você, que não vibra com você. Pois é, talvez essa seja uma das maiores decepções que a gente tem na caminhada da vida. Eu queria terminar dizendo para vocês duas coisas. Primeiro, obediência vale mais do que boas intenções. Eu fico encantado com Davi, porque uma das primeiras coisas no seu reinado é: eu quero a presença de Deus. Aí ele traz a arca, mas de maneira errada. Daqui a pouco ele traz de maneira certa. E, embora bem intencionado, não significa que a gente vai estar bem aprovado. Boas intenções, alguém já disse que o inferno está cheio. O inferno está cheio de gente bem intencionada. Pois é, não adianta eu ter boas intenções se faço de modo que Deus não quer que eu faça. Você está casando, estou bem intencionado, mas se eu estiver fazendo de maneira que Deus não se agrada, Ele não está aprovando. Tenso? Claro que é tenso, claro que é. Segundo, fazer o certo de maneira certa dá muito trabalho. Ô, gente, até onde a arca tinha ficado parada, era 30 quilômetros de Jerusalém. 30 quilômetros, que agora a arca foi levada de maneira correta. Aí, eu não sei se vocês sabem, eles pegavam a arca sobre os ombros, com aquelas varas que passavam dentro das argolas, pegaram as varas, a arca sobre os ombros, segurando aquelas varas, davam 6 passos, colocavam a arca no chão, descia a arca, pegava o animal, sacrificava o animal, adorava a Deus, pedia perdão pelos seus pecados, pegava a arca de novo, dava mais 6 passos. Bom, 30 quilômetros deve ter mais ou menos daqui a Reduto, mais ou menos, porque daqui a Manhuaçu tem 40, então daqui a Reduto 30. Então você imagina, daqui a Reduto, 6 passos, põe a arca no chão, mata animal, sacrifica animal, oferece culto a Deus, pede perdão pelos pecados, pega a arca, coloca no ombro, mais 6 passos, arca no chão, sacrifica animal. Fazer a coisa certa, de maneira certa, dá trabalho. Mas eu queria terminar com essa pergunta: o que é melhor? Fazer o certo, de modo certo, tendo muito trabalho, mas sabendo que Deus está aprovando e está com você? Ou fazendo o certo de maneira errada, talvez com muito menos trabalho, mas sem resultado nenhum? Quando você faz o certo de maneira errada, você sabe, resultado nenhum você vai ter, pelo menos aos olhos de Deus. Agora, quando você faz o certo de maneira certa, mesmo tendo muito trabalho, você tem a aprovação de Deus, você tem a ajuda de Deus, e você tem Deus com você. A arca chega em Jerusalém. Depois de 30 quilômetros, 6 passos, cultua, põe a arca no chão, põe a arca no ombro, mais 6 passos, chega em Jerusalém. Davi reinou com aquela arca da aliança, presente no seu reinado. Sabe o que ele está ensinando para mim e para você? Ele está ensinando o seguinte: não dá para ser rei, não dá para ser gente, não dá para ser crente, sem Deus presente. Tudo isso, se eu for rei, se eu for gente, e se eu disser que sou crente, com Deus ausente, tem muita coisa errada quando digo que sou crente, que sou gente e que sou rei. Davi quer reinar, mas ele diz: eu preciso do Rei dos Reis comigo. Será que você também não está precisando da presença de Deus na sua vida? Hoje você não precisa da arca, claro que não. Mas hoje você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, que fazem Deus presente na sua vida. Quem tem a Bíblia é a palavra, é a voz, é
o próprio Deus revelado. Pois é. Será que a gente não está como Saul, abandonando Deus? Embora reinando, embora fazendo, mas Deus está ausente. Eu queria terminar este culto dizendo para você isso. Deus precisa estar presente na sua vida, no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho, na sua história. Ele precisa estar presente. E às vezes buscar a presença de Deus dá muito trabalho. Se você quer fazer de maneira certa o que é certo, vai dar muito trabalho, mas no final, eu tenho certeza que você vai olhar para trás e a recompensa vai valer a pena. Primeiro, porque Deus vai se agradar. E segundo, porque os resultados você vai atingir, porque o próprio Deus tem interesse na sua obediência.